João capítulo 14, versículo 16. Evangelho segundo escreveu João, uma homenagem ao seu João. Essa João. João capítulo 14, versículo 16. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos orar sobre essa mensagem. Jesus, nós chamamos mais do que os tesouros dessa terra, Senhor. E se ainda não conseguimos chegar nesse nível, pelo menos deveríamos chegar, Pai. Mas uma coisa nós temos certeza, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos ouvir a Sua palavra, Deus. Fala nossos corações nessa noite. Torna claro, Senhor, a palavra da verdade aqui nessa noite. Que nossos corações possam se encher, meu Deus, da palavra de vida que nos conecta à eternidade. Meu Deus, que nessa noite nós sejamos purificados, porque está escrito: vós estáis limpos pela palavra que está em vós. Então que essa palavra que purifica, que lava, possa nos lavar nessa noite com o sangue do Cordeiro, Senhor, e nos torne mais alvo que a neve, em nome de Jesus. Amém? João capítulo 14, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler a partir do 15, para ficar mais completo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos levarei órfãos, voltarei para vós. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, porém vós vivereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Amém, amados? Somente esses versículos. Então, aqui está uma das colunas do cerne do Evangelho, né? Jesus se anunciando aos seus discípulos, aqueles que estavam ali ouvindo, e para nós também como igreja do Senhor hoje, que cremos no Senhor Jesus, que Ele é aquele que faz a ligação entre nós e Deus, né? A palavra do Senhor diz, como nós já sabemos, que pelo pecado de Adão e Eva, o homem foi separado do Senhor, foi separado de Deus, né? E através de Jesus, nós nos reconectamos com Deus, porque Jesus trouxe a reconciliação para com o nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, né? Então, Jesus ele estava aqui anunciando aos seus discípulos, dizendo para ele: olha, se o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, ele está em vocês, ele habita convosco, né? Então, essa semana eu estava meditando com o Senhor do porquê que nós ainda permanecemos de pé. Irmãos, nós estamos caminhando para uns dias, nós estamos já experimentando isso na realidade, né? Aonde o esfriamento vai se tornar cada vez maior, aonde o número de pessoas que sairão da igreja será cada vez maior, aonde ficará cada vez mais difícil de pessoas caminharem no Evangelho,
Por quê? Porque a pregação do mundo ela é muito melhor, ela é mais prazerosa do que a pregação do Evangelho, né? Existe um versículo na Bíblia, uma passagem, em que Jesus, depois de fazer uma pregação muito pesada, falando a respeito da cruz, de que os discípulos devem tomar a sua cruz e seguir, muitos dos que estavam seguindo Jesus deixaram de seguir. Porque a pregação do Evangelho não é aquela pregação de que sempre vai estar tudo bem, de que não vai ter problemas, de que não vai ter diversidade. Muito pelo contrário. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Amém, amados? Mas nós estamos aqui nessa noite e temos permanecido de pé e suportamos tudo que nós suportamos porque o Espírito do Senhor está sobre nós, né? O Espírito Consolador, aquele que tem o domínio sobre tudo, está sobre nossas vidas. Irmãos, com as situações que nós passamos em nossas vidas, em nosso relacionamento, nossa vida conjugal, em nossos filhos, em nosso trabalho, sabe? Até mesmo nosso relacionamento com Deus, e que nós conseguimos vencer somente pela ajuda do Espírito Santo, e que nós mesmo não conseguimos nem entender como nós saímos daquela situação, mas nós conseguimos vencer. Amém? Então, Deus nos trouxe aqui nessa noite de Santa Ceia para nos fazer lembrar, entender e compreender que nós somos totalmente dependentes dele, que nós precisamos dele para caminhar em todo momento, né? E o verso 16 diz assim, ó: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém, amados? Então aqui, olha aqui, Jesus aqui está falando algo muito poderoso para nós. Olha que coisa linda. O Espírito Santo, ele está em nós. Jesus está falando aqui sobre a valorização do Espírito Santo. Você sabe o que é o Espírito Santo? Você já recebeu o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo dentro da tua vida, né? Todos nós, quando aceitamos Jesus como nosso único e Salvador, nós recebemos também o Espírito Santo, porque não tem como desassociar as três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles caminham juntos. Se eu aceitei Jesus, o Espírito Santo também está comigo. Mas uma coisa é ter o Espírito Santo nas nossas vidas, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, ele está em nós. E aí Jesus está falando de nós darmos valor e importância àquilo que não é qualquer um que pode receber. Amém? Não é qualquer um que pode carregar essa arca que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo dentro sobre nossas vidas. Então, nós precisamos valorizar aquilo que nós carregamos, valorizar aquilo que está em nós, a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas, né, amados? Então, Jesus está aqui dando uma orientação para os seus discípulos, dizendo: olha, valorize a presença do Espírito Santo, valorize o fato de você ter a presença de Deus, porque muitas pessoas talvez querem ter e não conseguem. Talvez querem ter essa revelação que você tem, querem ter a paz que você tem, querem ter a direção que você tem e não conseguem. E muitas vezes nós temos isso, está no dia a dia conosco e nós não valorizamos. Então Deus está falando conosco: valorize a presença do Espírito Santo. Irmãos, qual é o propósito da Santa Ceia? É de fazer memória, é de nós lembrarmos do sacrifício do Calvário de Jesus por nós. Então o Espírito Santo está falando aqui nessa noite para nós valorizarmos a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo no meio de nós. Valorize o Deus que você tem na sua vida. Amém, amados? Irmãos, muitas vezes nós vivemos uma vida tão louca, levantamos na correria, anoitecemos, às vezes não vemos nem um dia passar na nossa correria, no dia a dia dos nossos afazeres, e nós esquecemos de agradecer simplesmente por Deus existir em nós. Amém? Então Jesus está nos fazendo lembrar nessa noite: não esqueça de que o que você tem é algo especial e que o mundo não pode receber. É isso? Valorize a presença do Espírito Santo que está em você. Valorize o fato de você ter um Consolador, aquele que no dia das aflições tem uma palavra de conforto para poder se consolar.
Aquele que no dia das aflições tem uma direção de que caminho você vai seguir. É isso que o Espírito Santo está falando conosco. E no verso 18, diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, Jesus está fazendo uma promessa, irmãos, de que Ele voltará para nós, Ele estava aqui no meio, Ele esteve presencialmente no meio da humanidade. A história confirma isso. Ainda que os incrédulos não creiam, mas a história confirma que Jesus esteve no meio de nós. Para alguns, Jesus foi só um profeta. Para outros, Jesus foi só um servo de Deus. Para outros, Jesus foi um blasfemo, alguém que se auto-intitulou Filho de Deus, Para alguns, Jesus foi o Beelzebul, pai dos demônios, amém? Mas para nós que cremos, Ele é o Messias, o Salvador da humanidade, aquele que tem poder e autoridade para transformar e mudar qualquer história, amém, amados? Mas valorize Jesus, valorize a presença. Lembra daquela passagem em que Maria já estava ali caminhando já há algum tempo e tinha esquecido Jesus no templo? E a Bíblia diz que Maria e José voltaram caminho de 3 dias para poder procurar Jesus, só que estava Jesus. E quando chegaram no templo, Jesus estava ali ensinando a palavra do Senhor àqueles que estavam ali ouvindo. Lembra disso? Os doutores da lei. Então, nós não podemos esquecer de Jesus. Nós não podemos deixar de entender a importância. Irmão, você sabe qual é o momento que as pessoas dão mais importância para Jesus na vida das cidades? O momento que elas perdem. Amém? Maria, ela se lembrou que tinha esquecido de Jesus no meio do caminho, que ela foi procurar Jesus. Jesus já não estava mais ali, e ela voltou correndo para o templo para procurar Jesus. E muitas vezes nós somos assim, irmão. Nós vamos procurar Jesus, vamos lembrar de Jesus quando a gente vê que Ele não está mais ali, que nós deixamos Ele para trás. Amém? Então, o Espírito Santo está aqui nessa noite ministrando algo poderoso no nosso coração. Não esqueça de Jesus. Não deixe de dar importância para esse Deus Todo-Poderoso, esse Senhor sobre nossas vidas, porque Ele é a coisa mais importante que nós possamos ter em nossa vida. Amém? É por isso que a Santa Ceia nós fazemos aqui, como de costume, uma vez por mês, para que nós possamos lembrar de tudo que Jesus fez no Calvário e de tudo que Ele significa para nós, de tudo que Ele importa para nós. Não esqueça de Jesus no seu dia a dia. E muitas vezes, talvez nós até falamos aqui na igreja, e talvez saímos aqui até no culto com esse pensamento, com essa mentalidade, mas no nosso dia a dia, na nossa rotina, será que nós temos lembrado de Jesus? Será que a nossa rotina tem sido de alguém que lembra de Jesus quando pega a Bíblia, quando vai orar, quando vai botar um louvor? Jesus está no seu dia a dia, como o apóstolo Paulo fala, orar sem cessar. Está lavando a louça, Jesus está com você. Está fazendo comida, Jesus está com você. Está indo para o trabalho, Jesus está com você. Aonde quer que você esteja, Jesus no seu pensamento, na sua mentalidade. Amém, amados? Irmãos, e quantos de nós temos esquecido Jesus? Quantos de nós, a igreja de uma forma geral, irmãos, a igreja tem esquecido do maior razão do porquê nós existimos, Jesus. Amém? É por Ele que nós estamos aqui, é por causa dEle que eu e você viemos aqui, é por causa dEle que nós suportamos tantas coisas, é por causa dEle que nós vamos vencer, e é por causa dEle que nós vamos alcançar a salvação e vida eterna. Você tem ideia da importância de Jesus nas nossas vidas? E como que nós lidamos com as coisas importantes das nossas vidas? Como que você lida com as pessoas importantes da sua vida? Porque a palavra do Senhor vai dizer para nós que nós precisamos colocar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o nosso próximo, como nós mesmos, são os dois mais ou menos. E as outras coisas derivam disso. Vem disso. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como nós mesmos. Então, a mensagem que Jesus quer trazer para nós nessa noite é: não esqueça de mim. Pare de me procurar só quando você está passando por alguma necessidade. Às vezes nós somos assim, eu sou assim em algum momento, você é assim em algum momento.
Os períodos mais difíceis. Você sabe olha que isso provoca em Deus. Sabe quando Deus percebe que eu e você só procuramos Ele no momento da adversidade, sabe o que acontece? Deus começa a permitir a adversidade para que nós não se afastemos dele. É forte ou não é? Amém? Olha que coisa linda. Deus deu uma revelação por esses dias maravilhosa. Os problemas são necessários para nos manter conectados com Deus. Porque muitos de nós, inclusive eu, se tiver ausência de problema, nós deixamos Deus de lado. Amém? Essa é a grande verdade, amados. Então, Jesus está nessa noite, o Espírito Santo está gritando para nós: não deixe de esquecer, não esqueça aquele que morreu por você no Calvário. Não esqueça aquele que entregou a sua vida, o sangue dele carmesim, que padeceu necessidade, que foi chutado, que foi cuspido, que foi caluniado. Não esqueça dele. Amém? A Santa Ceia não há outro propósito, é claro. Existem outros significados da Santa Ceia, mas o propósito essencial, principal, é para que eu e você não esqueçamos. Nós temos mania de esquecer o bem que as pessoas nos fazem. Sim ou não? Tem pessoas que elas têm um coração grato, que ela nunca esquece o bem que alguém fez para elas, né? Nunca esquece o bem que fez para ela. E com Deus não pode ser diferente. Não esqueça o que Jesus fez por você. Não lide com isso de qualquer maneira. Jesus precisa ter um local de destaque em nossas vidas, amados. A igreja precisa voltar a ser cristocêntrica. O homem não pode ser o centro da igreja. O centro da igreja é Jesus. Nós viemos aqui, não foi para receber a bênção, nós viemos aqui para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí, por conta disso, pela misericórdia dele, pela graça dele, nós somos abençoados também. Mas o motivo pelo qual nós estamos aqui é por causa dele. Amém? Então, Jesus está nos convidando essa noite a colocar Ele como centro da nossa vida. Porque o Evangelho, como eu disse no culto passado, irmãos, o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é um estilo de vida, né? É a forma, por isso que o apóstolo Paulo fala sobre metanoia, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele fala sobre metanoia: sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável. Amém? Vontade do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está falando de metanoia, de mudança de mentalidade. Por quê? Porque, irmãos, ser discípulo de Jesus é ter uma mente transformada. Ser discípulo de Jesus é ter um estilo de vida totalmente diferente do mundo. O discípulo, ele vive uma vida totalmente diferente do mundo. O mundo tem um padrão de pensamento, o discípulo de Jesus tem outro. Então, ser cristão, irmãos, não é... Às vezes eu vejo pessoas... caminha na fé, sou cristão, mas vive na prática da mentira. Vive na prática da mentira, vive na prática, de coisas horrendas perante o Senhor. Então, irmãos, isso não é evangelho. Deus está falando conosco nessa noite. Nós precisamos lembrar de Jesus, viver um estilo de vida como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. É fácil, irmão? Não é fácil. Não é fácil mesmo, de verdade. Como é difícil, né? E como nós somos falhos. Porque se o apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero isso eu acabo cometendo, então quem sou eu e você, irmãos? Quem está falando isso é o cara que as vestes dele por alvos de ferro. Se o apóstolo Paulo diz que o bem que ele quer fazer ele não faz, e o mal que ele não quer ele acaba cometendo, então, irmão, quem sou eu? Aquele que diz que foi imposto um espinho na carne. Então, o apóstolo Paulo está se colocando como um homem falho, como homem falho, pecador, mas que se esforça para andar no caminho da verdade. O problema, irmãos, é quando nós colocamos o pecado, quando nós colocamos aquilo que pode ser um deslize, como algo rotineiro em nossas vidas. E aí, começamos a ter um estilo de vida. Esse dia eu ouvi uma coisa muito bacana. Um rapaz foi fazer um freelance comigo, e ele falou assim: cara, olhando para a sua vida, eu ouvi isso aí, essa conversa surgiu aleatoriamente. Ele falou assim: olhando para a sua vida, me dá vontade lá na sua igreja.
me dá vontade de ir na sua igreja. Eu nunca falei. Ele falou para mim assim, interessante, a gente já se conhece um tempão, você nunca me convidou para ir na sua igreja. Eu falei, eu nunca vou te convidar. Porque o nosso procedimento precisa apresentar Jesus. Amém, amados? Então, os seus colegas de trabalho estão observando Jesus através de você. Forte isso, né? Os colaboradores, as pessoas que trabalham comigo, estão observando Jesus em mim. Que às vezes as minhas fraquezas, as minhas limitações apontam para um Jesus que não existe na Bíblia, né? Então, está entendendo como que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite a respeito do estilo de vida que nós vivemos? Que tem a ver com o trabalho, tem a ver com lá na nossa casa, tem a ver no dia a dia, amados. Tem a ver aqui dentro do coração da gente. Amém? Jesus quer causar em nós uma transformação aqui dentro. Então, e ele no verso 19 diz assim, ó, daqui a pouco o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, Jesus está prometendo para nós que o mundo não verá mais a Cristo fisicamente falando, mas ele está dizendo que aquele que crê nele, um dia vai ver ele novamente. Amém? Então, e é muito forte falar isso, porque existe um versículo da Bíblia também que diz que muitos pregarão em meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos, mas no dia do grande julgamento, a gente estiver diante do Senhor, Ele dirá, né, que nós apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Amém, irmãos? Então, nós queremos ver Jesus, sim ou não? Queremos ver Jesus? Queremos ver Jesus na glória. Existe uma eternidade, amados. Existe salvação na vida eterna. Às vezes parece que a pregação, eu, como pastor, vou confessar algo para você. Nós passamos, como pastor, a gente passa como é que eu posso dizer, usar a palavra, Senhor? Como pastor, nós passamos uma aflição na alma. Qual é a aflição? Pregamos, ensinamos as pessoas, falamos para as pessoas, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Parece que o ensinamento não acontece. Amém, amado? Então, que nessa noite nós possamos levar conosco essa palavra na verdade e não esquecer de Jesus. Jesus precisa estar. Amanhã, segunda-feira, quando você for para o seu trabalho, Ele tem que estar lá com você. Amém? Na sua casa, Ele tem que estar com você. Quando nós estivermos diante de nossa esposa, do nosso esposo, Ele precisa estar conosco. Amém? Quando nós estivermos na fila do banco, seja onde quer que seja, Jesus precisa estar conosco. Glória a Deus. Eu já dei aconselhamento pastoral com o microfone na mão no evento. Estou aqui no evento, na farmácia, e a irmã chegou, pastor, estou passando por isso, minha filha quer se matar, e não sei o que lá, e o diabo está confrontando a minha casa, e eu fui tomado pelo Espírito Santo, comecei a falar, ministrar para ela, dentro da farmácia, não fazendo evento. Então, viver o Evangelho é o estilo de vida. Não é só aqui que nós vivemos aqui, é que nós fazemos também daqui para fora, em nome de Jesus. Amém? Então, lembra de Jesus. Não esqueça de Jesus, de lá. Às vezes, irmão, nós só lembramos de Jesus no domingo à noite. Lembramos de Jesus, pegamos ele da prateleira, usamos ele, e aí quando chegamos em casa, guardamos, já chega xingando o palavrão. Você não sei o que. Eu me lembro do meu avô, assistindo a oração aqui do Bispo Macedo, no radinho dele, 1900 alguma coisa, lá na roça, né, mãe? Assistindo, tá aqui ouvindo a oração, o cachorro entrava e xingava o palavrão, mandava o cachorro embora. E eu, criança, estava ouvindo aquilo, falei, rapaz, eu não estou entendendo nada. Vovô estava orando, daqui a pouco soltou um palavrão para mandar o cachorro embora. Você entende? É confuso. Então, nós não podemos esquecer de Jesus. Jesus precisa estar com a gente todo momento, todo tempo. Né? E não só nos dias maus, mas precisa estar no dia bom também. Né? Jesus tem que estar com a gente no dia bom, no dia ruim, em todo momento. Ele é o Rei dos Reis. Hoje eu estava meditando e falando com você, falei, Senhor, eu só estou aqui hoje de pé porque o Senhor está comigo. Você só está aqui hoje porque Deus está com você. Então, não esqueça de Jesus.
Jesus é a coisa mais importante que nós possamos ter. Não negocie isso com ninguém. Amém? Não, você sabe, só tem uma coisa que o diabo quer tirar de mim e de você. Você acha que o diabo quer tirar de você só o seu patrimônio financeiro? Você acha que o diabo quer tirar de você só os seus filhos? Você acha que o diabo quer tirar de você só a sua saúde? A sua paz? O diabo quer tirar Jesus de você. Amém? Porque se você tiver Jesus, você tem uma família abençoada, você tem prosperidade, você tem paz e você tem saúde. Mas se ele tirar Jesus, esquece. Amém? Ele trabalha diuturnamente para tirar Jesus de mim e de você. Não permita que Satanás roube a coisa mais importante da sua vida, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a coisa mais importante. A maior riqueza que nós carregamos não é o cartão que você tem no banco, aquele black lá, ilimitado. Não é isso. A coisa mais importante que você tem não é aquele que você chega lá no banco e é atendido pelo gerente lá naquele lugar especial, só como é que é? Cliente privado. Cliente VIP. Não é só o que você tem registrado lá no cartório de Quissamã, como patrimônio, a sua casa, o seu carro. Não é só isso. Posso falar mais? Isso perante Jesus é lixo. Amém? Porque o homem pode perder a sua casa, o homem pode perder seus filhos, o homem pode perder sua esposa, ele pode perder sua família, ele pode perder tudo na vida. Mas se ele tiver Jesus, ele se levanta de novo. Mas se ele perder Jesus, irmãos, esquece. Amém? Então, Deus tem a palavra do Senhor para nós nessa noite é: a maior riqueza que nós temos é a presença do Senhor Jesus. Por isso que a Santa Ceia é para fazer memória, para eu e você não esquecer o que Ele fez por nós. Jesus está dizendo, a mensagem dos céus dessa noite para mim e para você é: não esqueça o que eu fiz por você. Não esqueça o amor que eu tenho por você. Não esqueça o quão importante você é para mim, porque eu fui capaz de dar minha própria vida por você. E eu vou falar mais: ninguém nunca te amou com tanta intensidade como eu te amo. Você nunca vai encontrar um amor tão perfeito, tão grande, tão profundo, tão maravilhoso quanto o amor de Jesus por você. Que coisa linda, né? O amor de Jesus é extraordinário. E você sabe que Ele nos prova com o amor dele por nós. Não é quando nós estamos adorando, quando nós estamos bem, em santidade, quando nós estamos caminhando sobre as águas, na fé, em espírito, buscando a presença dele, em santidade, se desviando do pecado. Não! O amor dele por nós é provado quando eu e você metemos a mão no pecado. Quando eu e você falhamos, quando eu e você erramos, quando eu e você entristecemos o Espírito Santo, aí você tinha tudo, você pensou assim: agora Deus vai me lançar para fora, Deus vai me entregar meu próprio pecado, Deus vai me abandonar agora. Aí Ele vem, em vez de se abandonar, Ele te abraça. Ele te abraça, te perdoa e te traz de volta. É nesse momento que Ele mostra que Ele te ama. Amém? Porque a mesma mãe que batia na gente com fio de rádio, se necessário fosse, né, mãe? Era a mesma mãe que abraçava para colocar o sal, a água de sal. Me lembro que uma vez eu levei uma costa de vovó, vara de goiaba no banheiro. Entrei para tomar banho, tirei a roupa, ela entrou, abriu a porta do banheiro e caiu dentro da vara de goiaba. Enquanto a vara de goiaba estava fazendo barulho, o couro desceu. Mas a mesma avó que bateu a vara de goiaba foi a mesma que curou, a mesma que salvou. Amém? Então, o amor de Jesus por nós, Ele não prova só quando está tudo bem. Ele prova muito mais, a ponto de nos constranger
quando nós erramos, nós falhamos. Amém? Porque Ele vem, nos perdoa, nos sara, nos toma em seus braços. Meu Deus, que coisa linda, Pai. Eu não sei você, mas eu já fui muito constrangido pelo amor de Deus. Por isso que esse louvor mexe muito comigo. Por que me queres tanto? Né? Por que Deus tem insistido tanto em você? Já parou para se perguntar, né? Por que Deus tem insistido tanto em você? Nós intercedemos tanto no Espírito Santo. Por que Deus ainda insiste em nós? Por quê? A resposta é simples, clara, real e verdadeira. Porque Ele te ama. Amém? Não existe ninguém na terra que te ame mais do que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a revelação do amor aqui na terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho miséria para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para você nessa noite, Deus também quer que você não esqueça o quanto Ele te ama. Amém? Se a Santa Ceia é para fazer memória, então lembre do quanto Ele te ama. Lembre de tudo que Ele fez por você. Lembre, nunca se esqueça. Se possível, vai lá na conexão, na Madricopa, manda imprimir. Né? Manda imprimir uma foto dele apregoado no Calvário, coloca ela colada no seu guarda-roupa. Para que toda vez que você entrar no seu quarto, você olhar para aquela imagem e você lembrar do que Ele fez por você. Do que Ele fez por nós. Amém, amados? Então, essa é a mensagem do Senhor Jesus para nós. E Ele está dizendo que Ele foi para junto do Pai, mas que Ele um dia vai voltar para buscar em você. Essa é a promessa de Deus para nós. Amém? O mesmo Deus que ascendeu aos céus depois de aparecer aos discípulos é o mesmo Deus que voltará para nos buscar. E agora, aqueles que forem achados, né, no pecado, na iniquidade, na perdição, esses não alcançarão a vida eterna. Amém? Porque a palavra do Senhor diz em Salmos capítulo 24: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mão limpa e coração puro. Irmãos, então isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, que nós possamos trilhar uma vida diante do Senhor, sabe, nunca se esquecendo de Jesus. Jesus tem que estar conosco em cada momento, em cada segundo, em cada decisão. E não é fácil. Não é fácil. Porque eu estou pregando para você, mas a pregação primeiro ela também me fere. Assim como fere você, porque é espada, mas ela também me fere. Porque, e muitas vezes eu também entristeço o Espírito Santo. Entristeço o Espírito Santo. E quem de nós nos entristece? Né? Nós erramos. Mas aí precisamos voltar em si e voltar a lembrar do quanto Jesus é importante em nossas vidas. Amém? Leve Jesus com você, nunca se esqueça dele. Glória a Deus. Essa é a mensagem do Senhor para nós. E para finalizar, quero ler com você verso 20, diz assim: naquele dia sabereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Existe uma forma de declarar o nosso amor para Deus. Por isso que Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Né? Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Porque como que nós demonstramos que amamos o nosso Deus? Quando nós obedecemos a palavra. O que a palavra diz? A palavra diz para eu ir para a direita. Então obedece. Porque quando você obedece, você está mandando uma declaração de amor para o céu, dizendo: Senhor, eu te amo. Amém? Agora, não adianta nada nós falar eu te amo na boca, se quando nós temos que tomar uma decisão, nós tomamos decisões fora da palavra. Nós estamos mandando uma mensagem para nós: Deus, o Senhor não significa nada para mim. Amém? Então, aqueles que me amam são os que guardam os meus mandamentos. E aqueles que guardam os meus mandamentos, o Pai o amará, e ele será amado do meu Pai. Eita glória! Amém? Então, olha que coisa linda. Ser amado do meu Pai. Imagina você receber esse amor maravilhoso de Deus, essa graça dos céus sobre a sua vida. Mas quando nós fazemos isso, temos isso sobre nós precisamos cumprir esse princípio espiritual que é de amar o nosso Deus, guardando os seus mandamentos. Amém?
Guardar o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, é um ato de amor, é uma prova de amor para o nosso Deus, né? Então, quando amanhã, segunda-feira, você vai ter decisões que você vai ter que tomar. Decida pela palavra. Decidiu pela palavra, declaração de amor por Deus. Senhor, eu te amo, por isso decida na tua palavra. É fácil, irmão? Não é fácil. É difícil demais, é guerra, é batalha. E provavelmente você vai ser provado nessa mensagem essa semana ainda. Tomar decisões e você vai ter que decidir em amar o Senhor e não amar. Amém? Jesus não disse para nós que nos amava, Ele nos provou que nos ama no Calvário. Entendi essa diferença? Então, aqueles que me amam são os que guardam os meus mandamentos. Não é fácil, é difícil demais, é guerra, é travada, mas ao vencedor dar-se a coroa da vitória. Glória a Deus.